Bomba no mundo gospel. A briga entre os gigantes da fé não para de esquentar. A família Valadão está em guerra, e recentemente um vídeo tem viralizado de Ana Valadão, com declarações que surpreendeu a todos sobre Caio Fábio, que também havia feito um vídeo sobre Ana. Quando você acaba de ver essa fala dela, o meu coração fica com esperança, e eu digo a você, Ana Paula, minha filha, que Deus te fortaleça. Olha, me perguntaram aqui o que eu acho do pastor Caio Fábio. Eu vou falar uma coisa só. Sério, Caio Fábio foi um dos pastores, homens que mais influenciaram a igreja brasileira na década de 80, 90. Nenhum pastor teve tanta influência como ele na nação brasileira e acesso a todas as denominações. Mas ele caiu, né? Teve algumas situações que eu creio que são públicas, não preciso ficar citando. Só que sabe o que eu quero ressaltar? Eu só quero falar o seguinte: eu tenho náusea, eu tenho nojo quando eu penso que hoje os motivos que fizeram Caio Fábio ser totalmente linchado pela igreja evangélica da época, sabe? Esses motivos estão em muitas igrejas, estão nos púlpitos de muitas igrejas ilesos, tá? Não estou defendendo qualquer outra coisa da vida dele, eu nem acompanho muito sobre o que ele pensa, o que ele prega, mas eu já vi pregações dele antigas que a gente devia dar play hoje, assistir, porque são as mesmas tentações, as mesmas coisas que estão aí enfermando a igreja do Senhor. E eu quero dizer isso, tá? Tá cheio de pastor com pecados, até se existe régua para medir pecado, tá cheio de líderes com pecados muito piores do que os que fizeram o Caio Fábio cair, tá bom? Então eu acho que tem que parar com isso de ficar me perguntando. Um monte de gente tá me falando: ah, o Caio Fábio te elogiou. Se ele te elogiou, então eu não concordo com você. Ah, vai tomar banho, vai tomar banho. Não posso xingar palavrão, mas mandar você tomar banho eu posso. Sério, vai lá ver a vida do seu pastor, confere se ele está dentro da lista de exigências para ser um ministro que Paulo escreveu lá na carta a Timóteo. Sério, vamos falar sério? Vamos conferir se os nossos pastores são modestos ou se são aí cheios de ostentação. Vamos conferir aí se os nossos pastores governam bem a sua casa. E se os nossos pastores, presbíteros, bispos, não sei como é que a sua denominação dá nome à liderança, se eles têm uma esposa que cada dia está mais bonita, que está ali no primeiro banco, que não perde um culto, que está ali torcendo, encorajando o marido. Tá cheio de pastor com casamento em crise e o povo achando ruim porque o Caio Fábio gostou do que eu falei. Ah, sinceramente, tá cheio de pastor que não encaixa na lista que Paulo escreveu lá em Timóteo, falando que o pastor não pode ser ganancioso, quando tem um monte de pastor explorando mesmo, ó, fazendo muito dinheiro, fazendo parceria com empresários, lidando com a igreja como se fosse franquia, lidando com a igreja como se fosse um negócio. Sinceramente, ó, tô por aqui, viu? Tô por aqui. Se você tem um bom pastor, um pastor que prega a palavra, um pastor que não fica usando técnica de coach para manipular a igreja. Gente, tem CEO do mundo que coordena liturgia de culto, contratada para dar consultoria em igreja. Como assim? Até Disney já contrataram para treinar voluntário de igreja. Gente, a melhor experiência que alguém pode ter ao entrar nas nossas igrejas não é experiência humana, não. É experiência com a glória de Deus. É experiência com verdadeiro amor. E isso não vem realmente, sabe? Não vem realmente nem de seminário teológico. Porque lá na Alemanha, os pastores são muitos deles profissionais do Estado, tá? Da igreja lá oficial, e nem nascidos de novo. Tem pastor ateu na Europa, você acredita? Acho que daqui a pouco vai começar a ter pastor ateu no Brasil se continuar desse jeito. Então, se o seu pastor é uma bênção, um homem simples, um homem que se encaixa lá na lista de Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo recomendando como devem ser os líderes da igreja, valoriza esse pastor, minha filha, valoriza esse pastor, menino, apoie, ore. Ah, minha igreja não tem muita inovação. Vai na inovação pra você ver. Vai na inovação pra você ver onde você vai parar.
você vai achar uma porta larga que conduz à perdição. Enquanto a porta for estreita, enquanto a pregação for da porta estreita, não precisa nem ter luz, iluminação, não precisa ter LED na igreja para fazer ser uma igreja boa. Para de preocupar com as aparências. Jesus amado, vontade de pegar uma colher de pau, não tem colher de pau, eu tenho essa aqui, e dar no vocês. É isso que me dá vontade, não posso, né? Enfim, comecei falando aqui porque a Escola de Mulheres Diante do Trono existe. É uma estratégia que o Senhor me deu para levantar a família no Brasil, os casamentos, porque a gente já teve um boom evangélico no IBGE, né? A gente participou dessa Rasgar os Céus, essas campanhas de oração, jejuns. Gente, sério, houve muita salvação, crescimento de igrejas, mas esse número no IBGE não significou a transformação do país. Muitos crentes chegaram na política, que a gente orava para conquistar um monte da política, e se corromperam. Muitos ganharam dinheiro, estão ganhando muito dinheiro, fazendo até da igreja network de negócios. Sério, gente, que é isso? Se Jesus fosse hoje em muita reunião de igreja, tava virando as mesas. Ah, não, misericórdia. Tem que cuidar aqui o que eu vou falar, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: é de berço, é de casa, de dentro de casa, que nós vamos ver um Brasil transformado. Então a gente já fez muita coisa, sabe? Hoje é dia 31 de janeiro, estamos comemorando 27 anos da primeira gravação do Diante do Trono. E hoje é um dia propício para eu falar isso. A Escola de Mulheres DT é uma estratégia. Nós estamos também comemorando 15 anos do Ministério com Mulheres no Brasil, Mulheres Diante do Trono, que foi um outro marco muito grande. Nós precisamos de mulheres treinadas, porque o que mais tem é mulher falando: ah, eu sou líder de oração, ah, eu sou intercessora. O que mais tem é marido oprimido por mulheres espirituais que não são, na verdade, mulheres bíblicas. Porque são insubmissas, não respeitam o marido, empurram o marido, acham que o marido tem que ser líder de alguma coisa na igreja. A maioria das reclamações que eu tenho tem a ver com isso, casamentos de mulheres crentes de verdade, mas que não sabem ser esposas bíblicas. Mulheres que têm muito tempo para dar na igreja, mas têm pouca disposição para servir a sua casa. Mulheres que também estão aí na onda de ganhar dinheiro e se tornam muitas vezes independentes financeiramente do marido, e mulheres crentes que estão se divorciando porque agora elas não dependem mais financeiramente do marido. Gente, aonde que tem isso na Bíblia? O divórcio é sim uma solução bíblica para o caso de repúdio, de violência, no caso de abandono, no caso de traição, se não puder haver uma reconciliação. Mas tem gente usando o divórcio por nada. Mulheres que se chamam mulheres de Deus. Quero ver essa profetisa aí ser uma boa dona de casa. Quero ver essa pastora, sei lá o que, qualquer que for o título, ser uma mãe que vai ser, como lá em Provérbios 31, uma mãe que vai ser louvada pelos seus próprios filhos. Olha, tem mulher com tanta falta de sabedoria, e é sobre isso que a Escola de Mulheres DT ensina, que você pode ser uma grande mulher na sociedade, qualquer que seja o chamado vocacional, profissional de Deus para sua vida, ministerial. Mas o que a Escola de Mulheres DT ensina é que tudo isso não vale nada se você perder a sua casa. A jornada da mulher virtuosa termina como? Termina com os filhos a elogiando essa mãe. E com o marido também concordando. E dizendo: olha, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você a todas supera. É isso que a gente tem que ouvir, gente. Não é placa de honra ao mérito lá na Mary Kay, carro cor-de-rosa. Que maravilha, que bom, né? Que bom que você é a top da sua empresa. Mas o que você quer é no Dia das Mães ouvir os seus filhos adolescentes, seus filhos adultos já casados, voltando e falando: mamãe, muito obrigada. É ouvir os seus filhos te elogiando, como está escrito no final de Provérbios 31, que é o resultado de uma mulher virtuosa. Não é também buquê de flores no dia da pastora,
lá da igreja que as irmãs vão te dar, você que é líder, voluntário, não sei o quê. Não adianta você receber todo o elogio do mundo e não receber elogio dos filhos, elogio do marido. Não adianta. O quanto você ama ao Senhor precisa ser refletido no lugar mais importante para o qual Ele vai te pedir contas. Ele vai te pedir contas pelo lar. Ele vai te pedir contas. Olha só, às vezes a gente vê coisas que começaram bem e de repente dão uma degringolada geral e você chega até a pensar, meu Deus, será que ainda tem retorno? E graças a Deus, não é sempre, mas em alguns casos ainda tem um retorno. Como eu mostro agora, feliz de ver o que está acontecendo no coraçãozinho da Ana Paula Valadão, que é apenas alguns meses mais nova do que o meu filho mais velho. Quando eu conheci o pai dela, começamos a ter intimidade, proximidade, encontros. Ela era uma criancinha muito pequena. Eu creio que o irmão dela, se já havia nascido, ainda estava para nascer. E era tudo muito diferente. E aí depois ela cresceu, aí a partir dos anos 2000, por aí, virou uma figura pública, e durante um tempo foi bem, e aí depois eu comecei a ver coisas que não me agradavam, porque não tinham a ver mais com a simplicidade do Evangelho. E aí o desvio parecia ter sido total, foi embora. Quando agora eu venho observando nos últimos meses essa volta gradativa, afirmadora de significados antigos, mas que são a verdadeira boa nova. Depois eu comento mais. Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que piscam pra te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui: não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Eu não conheço essa palavra do Senhor. Não existe uma técnica humana e se comparar com o Altíssimo. Aí quando você acaba de ver essa fala dela, o meu coração fica com esperança. E eu digo a você, Ana Paula, minha filha, que Deus te fortaleça, que te dê luz, discernimento, bom senso, que você se aferre ao Evangelho, até mesmo em relação à Bíblia toda. Esse pessoal que você denunciou da prática de proposta neurolinguística e tudo isso, eles usam muito o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é muito mais primitivo. Ainda tem barganhas no Velho Testamento. É em Jesus que a barganha acabou, porque na cruz ele pagou tudo. É na cruz que a gente tem que se concentrar. Se concentre no Evangelho. Olhe para a vida tendo Jesus como sua chave absoluta de interpretação, sua referência total. E aí eu vou ficar muito feliz, porque na minha velhice eu vou ter a companhia de uma mulher jovem como você. Não só eu, mas vários outros. Olhando na mesma direção, apontando e pregando a mesma mensagem e laborando com toda alegria, com o mesmo esforço de fé. Que Deus te abençoe e abençoe a todos os que compreenderem e saírem desse engano pavoroso, que não é só relacionado aos coaches, é praticamente ao todo. E que Deus ilumine a sua mente para você enxergar o todo, a largura, o comprimento, a extensão e a profundidade, tanto do amor de Deus como desse desvio apóstata que aconteceu na chamada igreja, no Brasil e no mundo. Que Deus seja um sinal na tua vida de renovação de graça, no teu coração, no teu casamento, na tua família, na tua existência. É o meu desejo sincero por você e por tantos quantos retomem o significado da consciência do Evangelho em si. O resto é maturidade, crescimento, perseverança, prosseguimento. Sem culto a Mamon, nem falar, que é a teologia da prosperidade, sem culto à teologia do domínio, sem culto aos números, às quantidades, sem culto ao Deus mega. É um Deus que tem por aí o Deus mega. Mas cultue em espírito e em verdade, na simplicidade que em Jesus a gente aprende. Um beijo para você e para todos aqueles que com você se identifiquem nesse novo tempo da sua vida.